Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje sobre estratégia, que todo mundo, né, quem me conhece sabe que é um tema que eu gosto muito e eu costumo falar bastante sobre isso, gosto muito de discutir estratégia. E quando o pessoal da Business Map me convidou para vir aqui falar, o que eles sugeriram foi, de fato, eu contar um pouco do que eu vivi, do que eu aprendi com a minha vivência, com a minha experiência nas casas em que eu passei. Então, eu vou me apresentar aqui no próximo slide, mas eu vou contar um pouquinho, achei que está bastante conectado com o tema do evento, então por isso que eu vou falar de estratégia, mas como a gente de fato chega da definição até a execução, tá? Então, falando um pouquinho de mim, quem sou eu? Eu sou a Thalita Nunes Fabro, Nunes português, o meu Fabro italiano. Eu sou casada com Anderson Takami, que deveria estar aqui para bater palma no final e não está, então vai dormir na casa do cachorro hoje. A gente tem 4 crianças lindas em casa, minha casa está sempre cheia e com muita emoção, sempre, porque com 4 crianças a vida com emoção é garantida. Eu sou filha do meio, então eu não sou nem a primogênita e nem o caçulinha, entendedores entenderão, todo mundo quem sabe. E eu, de fato, gosto de passar tempo de qualidade com a minha família e com os meus amigos. E eu acho que eu tenho um privilégio de, na minha carreira, ao longo da minha jornada profissional, eu ter feito amigos de verdade. E eu também tenho o privilégio de vários deles estarem sentados aqui hoje para me ouvir. Então, estou muito feliz de vocês estarem aqui, tá? Bom, falando da minha trajetória profissional, eu trabalhei 18 anos em banco. Lá nos primórdios, eu trabalhei no Banco IB, não sei se vocês conhecem, era o braço financeiro do Grupo CIA, que foi comprado pelo Bradesco. Depois eu fui para a BV Financeira, que é do grupo, né, Votorantim, que depois unificou com o Banco BV. Eu fiquei 14 anos no BV, passei por várias áreas. Eu fui por muitos anos de finanças, da área de finanças dentro do banco, e depois eu migrei para projetos. Eu achei que tinha muito mais a minha cara. E depois eu virei PMO, e, enfim, depois eu voltei para finanças, eu cuidei já muito de gestão financeira de tecnologia, e depois eu virei, de fato, gestora de uma área de agilidade, e depois eu não saí mais disso, né? Eu só agreguei outras coisas na minha trajetória, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí depois eu fui para o Banco Carrefour, também com a missão da transformação ágil, transformação digital. E aí eu achei que era a hora de me desafiar um pouco mais e sair da zona de conforto, porque de banco a gente muda de contexto, mudam as pessoas, mas os produtos acabam sendo os mesmos, e eu precisava aprender coisas novas. E aí eu recebi um convite para ir para a DASA, que é uma big da área da saúde na América Latina, e eu fui para a DASA. E aí, trabalhando em banco, eu brincava que a gente odiava o Banco Central, né? Porque toda hora chega alguma coisa regulatória que a gente tem que implementar com rapidez. E quando eu cheguei na DASA, eu descobri que eu amava o Banco Central. Porque ambientes não regulados traz naturalmente uma cultura de não governança. E é muito complexo a gente não ter governança. Então, vou contar um pouco para vocês do que eu aprendi na não governança. A gente conseguiu muito. Tem uma galera aqui também que é DASA e ex-DASA, mas assim, a gente conseguiu fazer muita coisa aos trancos e barrancos, né? Acho que a gente teve muitos ganhos, muitas vitórias, mas foi com muito suor. E aí o mercado financeiro bateu na minha porta de novo, a B3 apareceu e o meu coração é do mercado financeiro, e eu resolvi que era hora de voltar, então eu estou há quase 1 ano na B3, liderando os times de agilidade, gestão de portfólio, de analytics, de orçamento de portfólio, de inteligência de processos. E aí, falando do tema que eu tanto gosto, que é a estratégia, eu acho que muitas empresas elas sofrem, não na definição da estratégia. Algumas sofrem também, né, na definição da estratégia, mas algumas, eu acho que o sofrimento é porque elas, de fato, transformam a estratégia numa apresentação e não na execução. Então, a apresentação não vai trazer resultado, né? Se a gente não souber transformar essa apresentação em execução, que vai virar resultado em algum momento, não serviu de nada. Então, é claro que é muito legal a gente ter, em grandes empresas, onde a gente tem as big consultorias, é muito legal ver os materiais de planejamento estratégico, que são, de fato, materiais super bonitos e sexys, né? Mas o que vem depois? O que vem depois é mais importante do que aquele material tão
maravilhoso, perfeito, que chama tanto a nossa atenção, tá? E aí, vindo aqui para a realidade, como é o propósito da minha conversa aqui com vocês hoje, é trazer um pouco de vida real do que acontece nas empresas, né? Então, vocês não vão ver teoria, vocês vão ver o que de fato eu vivi e o que eu tenho aprendido, e todos os dias eu aprendo sobre isso, e cada nova organização que eu trabalho, eu aprendo que é impressionante como o meio molda tudo e como todos os lugares têm problemas muito parecidos, mas como tem formas de fazer, enfim, muito diferentes. Então, vindo para a realidade, muita empresa confunde excesso de iniciativa com ter uma estratégia, né? Quem tem muitas prioridades, quando tudo é importante e urgente, nada é importante e urgente, né? Então, acho que esse é o recado principal. E quando a gente tem de fato uma estratégia definida, quando a gente consegue fazer esse exercício com qualidade da definição da estratégia, a gente precisa fazer escolhas, porque senão a gente vai cair no excesso de iniciativas, né? Então a gente precisa priorizar. Priorizar é fazer escolha, e fazer escolha é dizer sim e é dizer não. É muito importante a gente saber dizer não na estratégia, e a maioria das empresas não sabe dizer não. Então, acho que tem a máxima, né, do planejamento estratégico, no Banco Carrefour era uma das áreas que eu liderei, é a máxima do tudo não terás. Até porque toda empresa tem um orçamento limitado, né? Eu tenho capaz e orçamento limitado. Logo, eu não vou fazer tudo, eu não vou entregar tudo. Eu tenho que saber priorizar. E aí, para eu saber priorizar, eu preciso ter clareza da estratégia. Eu preciso ter muita clareza da estratégia. E aí, quando eu aprendo a dizer não, né? Quando eu consigo de fato ter essa clareza da estratégia, eu aprendo a dizer tanto sim quanto não. Como é importante a gente fazer as áreas conversarem, as áreas se conectarem com a estratégia e a gente conseguir quebrar os silos organizacionais para a gente acelerar a execução, para a gente potencializar o nosso resultado. Então, acho que esses são os grandes desafios que a gente encontra quando a gente fala de realidade das empresas. Eu acho que uma das coisas muito comuns também é a gente ouvir os times, né? Principalmente quando a gente trabalha nos times ágeis, a gente vai para a PI Planning e a gente ouve as squads falando que, primeiro, elas não têm visão da estratégia. Então, sempre, né? A gente não tem visão da estratégia, a gente não sabe o que o nosso trabalho impacta, de fato, no resultado da companhia. Então, às vezes, a companhia, a alta liderança, né, não é a companhia, a alta liderança tem visão, tem clareza da estratégia, mas se a gente não souber desdobrar essa estratégia, se comunicar na linguagem dos times com os times, eles vão ficar eternamente com aquele sentimento de que eles não têm clareza do impacto do trabalho deles e nem qual é a direção que eles têm que seguir. Então, isso é muito importante, principalmente para a gente organizar, de fato, o que precisa ser feito no ano, que é tão complexo, as decisões já são tão complexas, então é extremamente relevante a gente focar no desdobramento, tá? Em todos os níveis. A estratégia não pode estar concentrada na alta liderança, a estratégia tem que chegar em todos os níveis da organização. E acho que uma outra coisa de muita realidade nas empresas também, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, é a quantidade de informação e principalmente a quantidade de métricas que a gente tem. Tem lugar que não tem métrica nenhuma. Passei por lugares assim. E tem lugar que tem tanta métrica que você nem sabe o que você usa para cada decisão que você vai tomar. Então, no final do dia, as decisões são muito lentas. E aí, hoje, também vou falar mais para frente, eu posso ficar dando spoiler dos slides seguintes, mas a gente quer acelerar, né? A gente quer usar IA para tudo, certo? Mas a gente tem que saber como usar. E se a gente não se organizar para usar e tiver informação excessiva, eu, de fato, atrapalho a minha tomada de decisão, né? Em vez de ajudar, eu acabo atrapalhando, tá? E aí, ainda conectando com realidade, quando a gente fala do ciclo da estratégia, né? Quando eu olho eu defino uma estratégia, e aí eu tendo a minha estratégia definida, a primeira coisa que eu preciso saber, que eu preciso fazer, é de fato a priorização. Eu tenho que saber priorizar, eu tenho que saber fazer escolhas, eu tenho que saber dizer sim, saber dizer não, e eu tenho que executar tudo aquilo, porque depois que eu executo tudo, eu vou colher o resultado, e afinal de contas, o que todas as organizações buscam todos os dias é aumentar o resultado. Então, essa é a vida perfeita. Alguém já viveu essa vida perfeita ou vive? Não está rolando. É sobre isso. Então, como que acontece na prática? Como que a gente vê? A gente define, né?
Aí a gente tem um monte de conflito de interesse. Porque quando a gente tem, principalmente organizações, tem várias BUs, tem muitos negócios diferentes, cada um sabe, muitas vezes, das suas prioridades, mas eu não tenho como disputar a prioridade com o outro. Então, por isso que entra também muito forte a importância do time de governança e de estratégia para apoiar a alta liderança na tomada de decisão de alocação de orçamento, por exemplo, entre negócios. Como que eu sei qual é o negócio mais importante? Porque o dono de um negócio, ele vai brigar pelo negócio dele, é o papel dele, que bom que ele está fazendo isso. Só que o colega dele, par dele, vai fazer o mesmo. Então, como que eu consigo, de fato, saber o que é mais prioritário para a organização e onde que eu vou colocar mais investimento ou menos investimento? Então, aqui o conflito já começa e aí vem as mudanças, né? E não tem problema a gente mudar, desde que a gente saiba por que a gente está mudando e que a gente comunique as mudanças. A mudança tem que fazer sentido, né? Então, a única certeza que a gente tem, ainda mais quando a gente fala de estratégia, normalmente a gente faz exercícios de estratégia de curto, médio prazo, né? A maioria das organizações faz de 1 a 3 anos, ou pelo menos de 5 anos. Então, até do ano 1, quando a gente fala do ano atual, a gente tem mudança, né? Olha o que a gente está vivendo. Então, hoje eu estou na B3, mercado financeiro. A guerra começa, afeta a B3. A guerra termina, afeta a B3. A Copa do Mundo afeta a B3. A eleição esse ano afeta muito a B3. O banqueiro afeta a B3, o vídeo que vai de tudo. O mercado é extremamente volátil. Então, a gente sabe que vai ter mudança e que às vezes a gente vai ter que mudar a rota. E aí a gente tem que estar muito preparado para isso e a gente tem que saber comunicar isso. A gente tem que dar clareza do porquê que a gente está mudando a rota. Isso é o mais importante. Mas na prática não é o que a gente faz e aí gera o quê? Falta de foco. Quando a gente coloca o foco em tudo, a gente não coloca o foco em nada. Quando a gente foca em muita coisa ao mesmo tempo, normalmente a gente não executa bem. E aí a gente não vai ter o resultado que de fato a gente espera, né? E aí gera a falta de foco, gera de fato repriorização, execução parcial, gera um monte de ajuste que eu tenho que fazer e, de novo, o resultado não vai chegar, né? É muita mudança. Então, como eu já comentei, o problema não é mudar, tá? O problema é, de fato, a gente saber e entender por que mudou e a gente saber comunicar a mudança. Tem que fazer sentido. Se eu, de fato, definir uma estratégia consistente para a minha companhia, que é o objetivo que eu realmente quero alcançar, as minhas mudanças têm que fazer sentido para o que eu quero para a minha organização. Só que, qual que é o grande problema da estratégia? É a tradução. E, na maioria das vezes, a estratégia ela morre na tradução. Ela morre logo no primeiro passo. Porque, para eu conseguir priorizar, eu tenho que ter entendido o que acontece, né? O que a minha estratégia diz de onde eu quero chegar e do que eu quero fazer. Só que eu tenho que saber responder algumas perguntas para a gente traduzir com qualidade, principalmente para chegar em todos os níveis. Então, na minha opinião, essas são as grandes perguntas que a gente tem que saber responder. A gente tem que saber o que realmente importa. A gente tem que saber declarar na estratégia o que a gente não vai fazer. Muitas organizações não fazem isso. Se vocês olharem material estratégico das empresas que vocês estão, empresas que vocês passaram, a gente é muito bom, normalmente, de falar o que a gente quer fazer. Só que muita coisa fica implícita, muita coisa fica subentendida e, normalmente, a gente não declara o que a gente não vai fazer. Isso serve não só para a estratégia da empresa, mas até para planejamentos, até para quando a gente vai fazer API Planning, enfim. É extremamente importante que a gente declare e saiba dizer. E aí entra a questão das métricas, né? Que eu comentei. A quantidade de métricas que a gente tem hoje, de indicadores, né? E aqui, acho que o principal é a gente decidir como a gente vai medir o sucesso. Se a gente quer resultado e a gente sabe priorizar, a gente tem que ter clareza também de como a gente mede o sucesso do que a gente está escolhendo fazer. Então, dado que eu não tenho mais um monte de iniciativa, eu soube priorizar o que realmente era importante para mim, eu preciso saber também decidir quais são as métricas de sucesso, como eu meço o sucesso do que eu decidi fazer. E quem decide, né? Não é toda organização que tem uma matriz de decisão extremamente clara. Eu, para ser bem honesta, nas outras empresas que eu passei, não era tão explícito quanto na B3, por exemplo. A B3 tem um método explícito de quem decide o que em que momento. Isso serve
para todos os portfólios, que são muitos, né? São muitos times lá. Essa parte, não todas, mas essa parte é muito evoluída e está muito claro para todo mundo quem decide o quê, em qual momento decide. E é importante a gente dar clareza do que muda para os times. O que impacta na vida das pessoas essa mudança, né? No dia a dia, no resultado, que impacta em tanta coisa, tá? Então, acho que eu consigo mapear também dessa trajetória os gaps críticos que a gente tem no meio dessa jornada. É um pouco do que eu já comentei entre os silos, né? O que o silo gera? Desalinhamento entre as áreas. Se a gente não consegue quebrar um muro, as áreas vão estar desalinhadas e cada uma vai priorizar o que é importante para a sua área, né? E não necessariamente porque o que é importante para a organização. A gente vai falar bastante de liderança também, o quanto a comunicação executiva, em muitos momentos, ela é muito vaga. Então, já passei em lugares que a estratégia era aumentar a rentabilidade do produto. Essa é a estratégia da companhia. E a gente sabe que aumentar a rentabilidade do produto é meio básico da existência de um produto, né? Mas, assim, eu quero aumentar a rentabilidade em que mercado, com qual estratégia? E aí, esse é um exercício que não é simples de ser feito, mas que a liderança precisa estar muito ativa e ela, de fato, tem que ser com profundidade, tá? Então, o papel da liderança é muito importante nesse sentido. E aí, a frase que a gente conhece não é essa, né? A frase que a gente conhece é que a cultura come a estratégia no café da manhã, mas, na verdade, ela come também a execução. E se ela come a execução, ela come o resultado, né? Porque se eu não sei executar ou executo mal, o meu resultado não vai ser o resultado esperado. Então, aqui é muito para a gente pensar que, quando a gente pensa em estratégia, o principal pilar para transformar a estratégia em execução é a cultura, porque cultura é sobre comportamento. Então, se principalmente a liderança não conseguir sustentar todos os dias a estratégia da companhia, muito provavelmente eu não consigo desdobrar na minha execução com qualidade para ter o resultado esperado. Então, o quanto é importante a gente mudar comportamento. A gente só consegue, de fato, quebrar os silos, né? Tirar a cultura de medo, exposição negativa. Quando a alta liderança está muito aberta a escutar e quando a alta liderança está muito engajada no que é estratégia e principalmente na cultura da companhia, né? Se isso for a cultura de fato, tá bom? Quando a gente não tem clareza do que a gente precisa fazer, uma das coisas que atrapalha também é tanto o excesso quanto a falta de governança, né? Se a gente coloca muitos ritos de governança, a gente atrapalha. E se a gente não tem governança nenhuma, a gente vira uma bagunça. Então, acho que o equilíbrio entre isso é extremamente importante. De novo, o grande pilar aqui é comportamento, tá? E a gente vou continuar falando um pouco sobre clareza. Tentem fazer o exercício, de fato, né? Cada um de vocês em suas organizações, se a estratégia da companhia está realmente clara para cada um de vocês e para os times, né? Para o time de vocês, enfim, para os times que vocês atuam, para quem é líder, né? Para os seus liderados. Será que, de fato, a gente tem a clareza necessária para a gente traduzir, para a gente saber priorizar? Então, aqui não vou ser redundante, tá? Mas, de novo, assim, acho que a mensagem principal neste momento da clareza é que se tudo é estratégico e tudo é urgente, nada de fato é estratégico, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as ciladas no meio do caminho, porque senão a gente facilmente se perde no meio do caminho e a gente muda a rota e vai para o caminho que não vai entregar o resultado que a companhia quer que a gente entregue. E no final do dia, o que faz estratégia virar resultado? A gente só faz estratégia, a gente só define uma estratégia que é para a companhia, de fato, gerar mais resultado. Qual é a minha estratégia no momento, ou minha estratégia do ano, dos próximos 5 anos? Por quê? Porque eu viso maior resultado. E aí, quando a gente fala de resultado, de novo, a clareza tem que estar no centro. Se provoquem os líderes de vocês sobre a clareza da estratégia, sobre como ela é comunicada, se ela é comunicada em todos os níveis. E ela tem que estar no centro de tudo para a gente se provocar
com relação à clareza não só da estratégia, mas a clareza da prioridade, a clareza da responsabilidade de cada área, a clareza da responsabilidade da liderança ser consistente na tomada de decisão, da gente tomar decisões rápidas. Então, o quanto a gente, de fato, está fazendo, está trabalhando para a gente desdobrar a estratégia e a gente tomar decisões cada vez mais rápidas para a gente executar com mais qualidade e entregar mais resultado. E aí, hoje em dia, e aí eu sei, estava ouvindo aqui a palestra anterior, não tem como não falar de dados IA, né? E não tem como falar de IA. E aí, eu estava muito pensando, quando eu estava montando o meu material, porque na B3, por exemplo, só se fala nisso, né, o tempo todo. Então, é uma empresa que está crescendo muito em dados, está investindo muito em dados. A gente adquiriu recentemente algumas empresas, né, e a gente até lançou a marca de uma empresa nova chamada Trilha. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é uma empresa, uma big empresa de dados, né, a composição de 5 empresas. Então, a B3, ela quando tem algo extremamente relevante para ela e ela quer evoluir naquilo, ela faz muitos e muitos M&As, né? Então, ela compra muitas empresas para passarem a compor a própria B3 para trazer insumo e para gerar mais resultado. Então, dados é um tema extremamente forte dentro da companhia. A gente fala muito disso todos os dias. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito assustada com a quantidade de dash que existe. Eu nunca tinha visto tanto dash na minha vida. Eu falava, quero tal informação. Tem um dash aqui. Já me mandava o link. Aí o outro, não, mas aqui tem um dash. Taranã. Eu nunca vi tanto dash na minha vida. Mas é tanto dash que tem dash que a informação está diferente. Tem dash que é personalizado do sabor não sei o quê. Tem o dash que é... Estou vendo uns B3 balançando a cabeça. É isso. Então, gente, assim, não dá. O que adianta eu ter um monte de dado, um monte de dash? Eu faço o que com isso? Eu tomo decisão? Eu tomo uma decisão mais rápida com esse monte de dash? Pelo contrário. Está atrasando a gente. Então, uma das minhas áreas é a área de analytics. E o que a gente está fazendo agora? Unificando todos os dashes. Não dá para ter 50 dashes da mesma coisa. Então, é saber usar o dado. E IA é a mesma coisa. Então, não sei na empresa de vocês, na minha, muito se fala agora de agente de IA. A gente tem que criar muitos agentes de IA. Mas o que agente de IA vai trazer? Tem que ser com propósito. Não pode ser criar agente de IA por criar agente de IA. E se a gente não pensar que dados IA não resolvem o problema da organização com relação à clareza e com relação à organização de fato. Quando a gente olha para IA, principalmente, se eu tiver uma empresa desorganizada e colocar IA, ela vai ser desorganizada do mesmo jeito, ela só vai ser mais rápida. Mas não é isso que muda o ponteiro, tá? Eu preciso conseguir tomar decisão mais rápida. E aí, falando rapidamente, que o relógio já está chegando ali, já estou olhando para o relógio, dos lugares que eu passei, acho que as mensagens principais que eu levo, assim, e que muito me fez refletir para montar esse material, então foi muito legal essa construção para mim, tá? No BV, eu aprendi que velocidade sem direção, ela gera mais desperdício, tá? Quantas e quantas vezes a gente executou alguma coisa muito bem, mas ela não estava conectada com a estratégia. E aí foi muito dinheiro jogado fora. Muitos sistemas implementados sem uso depois, tá? Depois, no Banco Carrefour, eu acho que varejo ensina muito para a gente pragmatismo, né, pessoal? E aí, ao mesmo tempo que lá é um banco pequeno, o que é bom, porque faz com que a gente tome decisões mais rápidas, a gente também passa por uma burocracia que ela acaba, muitas vezes, não é o caso lá, mas muitas vezes o excesso mata a execução, porque lá eu no passado, a gente tem um grupo para responder de fora, enfim, então tem uma parte burocrática muito grande, mas que a gente tem que ser pragmático para a execução acontecer com qualidade. Na DASA, eu aprendi muito, muito fortemente que não existe transformação sem desconforto, não existe. E a gente deixou muita gente desconfortável, inclusive a gente, fazendo a transformação, mas que gera resultado depois, então, assim, vale muito a pena. E na B3 eu aprendi que estratégia também é resiliência. Então, estratégia não é só olhar para coisas novas, para IA, para transformação.
Depende, porque na B3, por exemplo, a gente é uma plataforma do mercado financeiro do Brasil. A gente é a Bolsa de Valores do Brasil e mais um monte de coisas. Resiliência é o principal para a gente. Se a gente cair, o mercado cai. Então, resiliência também é estratégia. E aí, gente, eu queria fechar com a frase que eu aprendi também estudando esse tema de novo, porque eu aprendo todos os dias que execução é de fato onde a estratégia encontra a realidade. Então, se esforcem para a estratégia estar muito próxima da operação, porque se a estratégia não conhecer a realidade da empresa, a gente vai ter problemas de fato. E aí, para quem me conhece e já assistiu minhas palestras, essa frase está sempre lá, porque é a minha frase de vida mesmo, da Thalita. Se a gente passar por essa vida sem a gente fazer a diferença na vida de outra pessoa, acho que não vai ter valido a pena. Então, eu espero que ter compartilhado a minha experiência, um pouquinho da minha experiência com vocês hoje, tenha feito alguma diferença para vocês. Estou à disposição para quem quiser conversar, quem quiser falar. Agradeço muito vocês terem ficado aqui me ouvindo. Quem quiser se conectar comigo, meu LinkedIn. E muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês.